Bem, o que a gente vai falar agora é sobre um assunto algébrico para tratar expressões algébricas que chama produtos notáveis. Então, a vantagem desses produtos é simplificar e reescrever expressões algébricas de uma forma mais elementar e mais simples para que possa ser mais fácil trabalhar com aquelas expressões e compreender o que elas significam. E esses produtos notáveis, eles são baseados essencialmente numa propriedade que a gente chama de distributividade. Então, o que isso daqui quer dizer é o seguinte, vou fazer uma operação numérica aqui para mostrar o que é isso. Suponha, por exemplo, que você quer multiplicar por 3 a quantidade de laranjas que tem duas cestas. Uma cesta tem 5 laranjas, a outra cesta tem 2 laranjas. Então, você pode fazer isso de duas formas. Quero saber quantas laranjas teria se eu multiplicar por 3. Uma forma que você pode fazer, olha, juntar as duas cestas, uma tem 5, a outra tem 2. No total, eu tenho 7 laranjas, portanto, e daí eu vou ter 3 vezes 7, que seria 21 laranjas. Mas uma outra forma equivalente de fazer isso aqui também, essa conta, é você dizer o seguinte, olha, uma cesta que tem 5 laranjas, se eu multiplico por 3, eu posso multiplicar individualmente a quantidade de laranjas em cada cesta. Seria 3 vezes 5 mais 3 vezes 2 laranjas, que é a quantidade que tem na segunda cesta, o triplo dessa quantidade. E aí, se eu faço essas contas, eu tenho aqui 15 mais 6, que também dá o mesmo resultado, 21. Então, essencialmente, essa propriedade diz o seguinte, que eu posso distribuir o produto nessa soma. Então, a troca, eu posso tanto fazer primeiro a soma, que seria algo mais natural, que está dentro do parênteses, e depois multiplicar, ou eu posso multiplicar e depois somar essas coisas. Então, a ordem que eu faço as operações não importa. Então, por exemplo, se eu fizer, isso vale também para expressões algébricas. Se eu fizer algo do tipo x multiplicado por x mais 2, por exemplo, então eu posso fazer aqui o x multiplicado por x e depois multiplicar x por 2. Então, isso aqui seria x vezes x mais x vezes 2. Ou seja, eu posso distribuir essa multiplicação. E aí eu tenho como resultado x ao quadrado, que é x vezes x, né? Mais 2 vezes x. Ok? Então, isso aqui também pode acontecer se eu tenho mais produtos, mais termos e eu multiplico. Então, da mesma forma, posso distribuir essa multiplicação. Simplesmente, por exemplo, se eu tenho algo do tipo como x mais 2 vezes x menos 2, então eu posso distribuir esse produto aqui. Produto do x, x vezes x vezes menos 2. A mesma coisa eu posso fazer com esse 2 aqui, 2 vezes x mais 2 vezes menos 2. Então eu teria x vezes x menos aqui x vezes 2. E aí eu tenho mais 2 vezes x agora, fazendo esse outro produto, menos 2 vezes 2. E aí eu tenho como x vezes x, a gente escreve isso aqui, é x ao quadrado, menos 2 vezes x, mais 2 vezes x, menos 2 vezes 2, que é 4. E aí acontece algo interessante nesse produto aqui, quando eu somo esses termos, que tem termos aqui que eu estou somando e subtraindo, que é no caso esse 2x. Então ele aparece aqui somando e subtraindo. Então isso é uma operação que a gente diz que é uma operação neutra em matemática, porque o resultado aqui é zero, é a mesma coisa que eu somar ou subtrair zero. Se eu somo uma quantidade e retiro essa quantidade, eu não fiz nada com essa quantidade. É a mesma coisa que eu não ter essa quantidade ali, somando ou subtraindo, que seria o zero. Né? Então só sobra aqui x ao quadrado menos 4. E aí o que é interessante que aparece aqui é o primeiro produto notável, que a gente chama produto notável, né? Nesse exemplo, que é o mais usado e o mais comum de todos, que é interessante essa propriedade, que eu fiz aqui? Eu fiz x ao quadrado menos 4, e é interessante perceber que esse 4 aqui veio, que era 2 vezes 2, né? Que era 2 ao quadrado. Então,
x ao quadrado menos 4, que é x ao quadrado menos 2 ao quadrado, é a mesma coisa que eu fazer o produto de x mais 2, a soma desses dois números que eu estou subtraindo os quadrados, né? O quadrado de x menos o quadrado de 2 é o produto da soma de x mais 2 pela diferença de x e 2, que é x menos 2. Okay? Então foi isso que a gente acabou de ver. E isso aqui ocorre mais geralmente se você tem dois números ao quadrado e toma a diferença entre esses dois números, é a mesma coisa que eu fazer o produto da soma desses dois números pela diferença desses dois números. Lembrando que essas letras aqui, né, seja o x, o a ou o b, representa números. Então isso aqui a gente está usando da linguagem algébrica quando eu faço isso, que simboliza um número, essas letras aqui, cada uma dessas letras. Ou seja, não quer dizer que é um número fixo, é um número qualquer, e na realidade qualquer número que eu calcular ao quadrado e eu subtrair o quadrado de um outro número qualquer, sempre vai ser o produto da soma desses dois números pela diferença. Isso aqui a gente chama de diferença de quadrados. Okay? Que é isso que eu acabei de escrever. A diferença de dois quadrados, que é um número vezes ele mesmo, é um quadrado, a gente diz que é o quadrado do número, é o produto da soma desses dois números pela multiplicação. Algebricamente é muito fácil mostrar o porquê que isso aqui é verdade, e tem uma interpretação geométrica também que dá para fazer com os quadrados que está no material lá de produtos notáveis que está disponível na página da Turma do Moodle. Okay? E aí com isso eu posso fazer coisas mais elaboradas, como por exemplo, eu posso fazer coisas da forma como 25 menos x ao quadrado. Okay? Então, se eu faço isso, e aí eu posso, mas como assim 25 menos x ao quadrado? Eu vi diferença de quadrados. O 25 é um quadrado? Sim, o 25 é um quadrado, é 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, né? Então, eu posso ver dessa forma. E aí eu enxergo como uma diferença de dois quadrados, e a gente sabe que isso aqui é o produto da soma desses dois números, que são 5 e x, pela diferença de 5x, 5 menos x. Okay? Aparente estranho, porque qual é a grande vantagem de você reescrever essas expressões que estão escritas como diferenças quadradas com um produto, soma por subtração? A vantagem disso não é apenas, tem em primeiro lugar uma vantagem computacional, que essa forma de escrever com um produto da soma pela diferença é algo computacionalmente mais simples de fazer, mas isso não interessa a gente, interessa ao computador, alguém que programa os computadores, mas que fazem essas contas, né? Mas ele interessa em questão de simplificações algébricas e reescritas de expressões algébricas para que você possa entendê-las melhor. Então, um outro exemplo aqui que eu vou colocar, que você vê, de certa forma, o poder dessa habilidade algébrica de você reescrever as coisas usando essas expressões que são produtos notáveis. Então, por exemplo, se você tem uma expressão dessa aqui, x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Aparentemente é uma expressão complicada para você entender, ver o que é que ela quer dizer, se você quer calculá-la, inclusive também para um número qualquer x, mas dá para reescrevê-lo. E aí, da mesma forma que ali o 25 não estava muito claro a princípio que era um quadrado, esse número 1 pode ser também, mas se você perceber o 1, ele é um número que o quadrado dele é igual a ele, ou seja, se você faz 1 vezes 1, é a mesma coisa, é igual a 1. Okay? Então, ou seja, 1 eu posso ver como sendo 1 ao quadrado, então, portanto, isso daqui eu posso escrever como sendo x menos 1 vezes x mais 1, okay? Dividido por x menos 1. E aí a vantagem, quando eu escrevo isso,
é que eu posso ver isso aqui, portanto, posso reescrever esse produto aqui como sendo x menos 1 dividido por x menos 1 vezes x mais 1. Ok? E aí, quando eu faço isso, você vê que isso aqui é um fator comum, né? Ou seja, eu estou multiplicando, é uma fração que você está multiplicando em cima por x menos 1 e embaixo por x menos 1. Ou seja lá qual for a expressão, ela está sendo multiplicada e dividida. Isso também é uma operação neutra em matemática. Você multiplicar e dividir pelo mesmo número é a mesma coisa que não fazer nada, porque você está multiplicando por 1. Okay? Um número dividido por ele mesmo. Se ele não é zero, obviamente, ele é igual a 1. Então, isso aqui é 1 vezes x mais 1. Okay? Então, no fim das contas, aquela expressão que aparentava complicada, mesmo que você não acredite que ela é complicada, ela é bem mais simples, né? Isso aqui é simplesmente x, é a mesma coisa que x mais 1 para os números que eu posso calcular essa expressão, obviamente. Então, como tem uma divisão, não posso calcular essa expressão quando o denominador dessa fração é zero, então não posso calculá-la quando x é igual a 1, por exemplo, essa expressão do lado esquerdo. Mas para todos os outros números que eu posso calcular essa expressão, todos os números que são diferentes de 1, ela é igual a x mais 1, e é bem mais fácil você somar um número ao número 1, fazer o número mais 1, do que calcular o quadrado do número, subtrair 1 e depois dividir o resultado por x menos 1. Então, isso daqui é uma questão, essa questão do produto notável está relacionada com a questão da habilidade com reescrita na linguagem algébrica, que facilita bastante para você compreender e resolver problemas em matemática. E aqui tem um exemplo. E um outro exemplo interessante é o seguinte. Eu vou fazer esse exemplo aqui que aparentemente é ainda um pouco mais complicado, mas suponha que você quer entender melhor o que significa essa expressão aqui. E aí a gente não está vendo aqui exemplos de situações que aparecem expressões desse tipo, até porque a quantidade de problemas matemáticos que você pode ter e as expressões que aparecem é uma infinidade de possibilidades diferentes. Então, situações como essa podem aparecer, podem não aparecer, dependendo do problema que você esteja trabalhando, do nível de complexidade em termos de matemática que envolve, seja que você esteja trabalhando em algo por curiosidade ou porque envolve de fato o seu trabalho. Mas isso é uma questão de linguagem algébrica, de você compreender e fazer essas contas relativamente simples. Então, aqui nesse caso, é estranho como é que eu reescrevo essa expressão e qual a vantagem de simplificá-la. E, a princípio, você não vê nenhuma forma, nada que você possa fazer aqui para simplificar essa expressão. Mas o que ocorre é o seguinte, tem como eu tentar reescrever isso daqui usando aquele produto notável. Por quê? Aqui tem o que está complicando de fato essa expressão é essa raiz quadrada. Essa expressão que está com a raiz quadrada, que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais 9. E aí, o jeito de eu resolver uma raiz quadrada, ou seja, que seria a operação inversa da raiz quadrada, é o quadrado. Então, eu tenho uma diferença aqui que envolve raiz quadrada, então talvez é interessante eu usar aquele produto notável lá que a gente viu, que é a diferença de dois quadrados. Existem outros produtos notáveis também que são menos comuns do que esse daqui, que está tratado lá no material escrito, mas eu vou focar aqui nesse produto notável mais comum, ok? E aí o que acontece é o seguinte, ok, então se eu tivesse no caso, eu sei que isso aqui é o produto da soma desses dois números pela diferença. Ou vice-versa, por ser o produto da diferença pela soma. Tanto faz, a ordem do produto não altera o resultado. Então, aqui o que acontece? Eu sei, portanto, que se eu tenho essa expressão aqui complicada, raiz quadrada de x ao quadrado mais 9 menos 5. Mas eu sei que não é calculando o quadrado dessa expressão, mas multiplicando, como eu tenho a diferença desses dois números, se eu multiplicar pela soma dessas duas expressões, que no caso é raiz quadrada de x ao quadrado mais 9 e 5, quando eu faço essa operação, eu tenho aquele produto notável. Eu vou ter o quadrado dessa primeira expressão, que é o quadrado da raiz quadrada de x ao quadrado mais 9,
quadrado disso daqui, menos o quadrado do número 5. E aí qual é a vantagem disso? É que isso aqui, o quadrado, né, cancela a raiz quadrada, é uma operação inversa da raiz quadrada e vice-versa. A raiz quadrada é o inverso do quadrado, o quadrado é o inverso da raiz quadrada. Então só sobra simplesmente o x ao quadrado mais 9 menos 5 ao quadrado, que é 25. Então essa expressão fica x ao quadrado, 9 menos 25 menos 16. Ok? Então é algo bem mais simples. E aí você disse, ok, se eu tivesse esse produto, né, da soma da raiz quadrada de x ao quadrado mais 9 mais 5, no caso, ficaria mais fácil, mas eu não tenho produto, esse produto multiplicando ali em cima. Ele nem aparece, essa soma, né, raiz quadrada de x ao quadrado mais 9 mais 5. Mas eu posso usar isso. E aí a gente usa isso como uma operação neutra. Naquela expressão, a expressão original é essa daqui, x ao raiz quadrada, x ao quadrado mais 9 menos 5 dividido por x mais 4. Então, o que é usar esse produto aqui com operação neutra? Eu quero multiplicar por isso daqui, o raiz quadrada de x ao quadrado mais 9 mais 5. Por que eu quero fazer isso? Porque eu sei já que vai tornar a minha vida bem mais fácil. Essa expressão aqui em cima vai ficar bem mais simples, mas eu não posso simplesmente fazer isso com um número, multiplicar por qualquer coisa, porque eu iria alterar o resultado. Então eu tenho que fazer isso de forma neutra, que seria eu estou multiplicando para neutralizar a multiplicação, é a operação inversa à multiplicação, que é a divisão. Então a gente diz que a gente vai multiplicar e dividir por essa expressão. Isso aparenta ser algo que não faz muito sentido a princípio. Por que você vai fazer algo que é neutro, que não muda, né, o resultado? Mas é porque eu consigo reescrever e interpretar algebricamente aquele resultado de uma forma mais simples, mais elementar. É essa a vantagem. Então a gente já viu quando eu faço aquele produto lá em cima, o resultado está escrito aqui, vai ser o quadrado daquela raiz quadrada de x ao quadrado mais 9 menos 5, desculpa, aqui, o quadrado dessa raiz quadrada menos 5 ao quadrado dividido por... E aí eu tenho um produto aqui desses termos no denominador. Okay? E aí eu já sei que esse resultado aqui em cima é x ao quadrado mais 9, que o quadrado vai cancelar a raiz quadrada, menos 25. E aqui eu vou ficar com x mais 4 vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais 9 mais 5. Ok? Então a gente vai continuar escrevendo isso aqui. 9 menos 25 é menos 16. X ao quadrado menos 16 dividido por x mais 4 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado mais 9 mais 5. E aí o que é interessante é que dá a impressão que eu não fiz muita coisa aqui, que não tem mais nada o que fazer na realidade, mas se você percebeu, o 16 também é um quadrado. Então, por coincidência aqui, aconteceu que eu tenho aqui x ao quadrado menos o 16 é 4 ao quadrado. Então, ou seja, eu também tenho, no fim das contas aqui, uma diferença de quadrados no numerador da fração. E aí eu sei que eu posso escrever isso daqui como sendo o produto da diferença, x menos 4, ou a soma, no caso, tanto faz, x mais 4 vezes x menos 4. E eu estou dividindo isso aqui por x mais 4 vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais 9 mais 5. E aí aconteceu a mesma coisa que aconteceu em outra situação, no outro exemplo que a gente resolveu. Eu estou multiplicando e dividindo pelo mesmo termo, a mesma expressão algébrica, que no caso aqui é o x mais 4. Então é comumente você dizer, eu posso cancelar essa operação de multiplicar e dividir por x mais 4, porque ela é neutra, o resultado é 1 quando você multiplica e divide pelo mesmo número.
Então, o que você vai ter no fim das contas é 1 vezes isso aqui, né? Então, só vai sobrar o x menos 4 dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais 9 mais 5. Então, no fim das contas, o que a gente conseguiu fazer é dizer que essa expressão aqui era a mesma coisa que a minha expressão original, x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado mais 9 menos 5 dividido por x mais 4. E aí você talvez está se perguntando, ok, mas qual é a vantagem de, ao invés de eu escrever essa expressão aqui que eu estou marcando em verde, circulando em verde, eu escrever dessa forma aqui que eu estou circulando em azul. Ambas as expressões elas são equivalentes, no sentido que se eu calcular para qualquer número x, você pode até fazer essa conta numa calculadora, no seu celular, por exemplo, ou no computador, vai dar a mesma resposta, seja eu calculando a do lado a que eu circulei em verde ou a que eu circulei em azul. O que acontece é o seguinte, é que essa que eu circulei em azul, ambas possuem, antes disso, ambas possuem uma divisão de duas expressões. Eu calculo um número e depois eu divido por outro. E aí tem um problema matemático que você não pode dividir por zero. No caso da expressão verde, esse denominador, que no caso é o x mais 4, ele é mais simples do que o da azul, só que ele pode ser zero. Então esse é um grande problema. Se eu quero entender essa expressão quando o x é próximo do número que vai anular o x mais 4, no caso que seria o menos 4, né? Essa expressão eu fico sem conseguir entender o que isso aqui, o que acontece com ela, porque o numerador fica muito perto de zero. Isso é um dos objetivos também, muitas vezes, quando você faz uma análise mais precisa, algébrica de uma certa expressão. Olha, eu queria entender isso aqui quando x está próximo a menos 4, ok? E aí, do jeito que está escrito nessa expressão original, que eu circulei em verde, eu não consigo fazer isso porque o denominador fica muito perto de zero quando x está próximo a menos 4. Já na expressão do lado esquerdo, que tem circulado em azul, ela não tem problema algum em qualquer número que você calcular, nunca vai ser zero. Esse denominador que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais 9 mais 5. Na realidade, é sempre um número que é pelo menos 5, é maior ou igual que 5, já que a raiz quadrada nunca é negativa, ok? Sempre é um número que é maior ou igual a zero. Você somou 5, então aquele denominador sempre é um número maior ou igual a 5, está longe do zero. E aí eu não tenho problema nenhum de operação matemática em calcular essa expressão quando x, por exemplo, está próximo a menos 4. Eu poderia verificar isso aqui. Então, enfim, eu só quis mostrar aqui nesse vídeo, aqui brevemente, essa questão das vantagens puramente algébricas de você saber reescrever e trabalhar com essas expressões que são produtos notáveis. E aí a gente vai ver mais expressões algébricas e quem sabe vai aparecer alguma coisa desse tipo ou coisas similares em outras situações de matemática no futuro. Mas enfim, é isso. Obrigado.